Boa noite! Boa noite! E hoje vamos falar de relacionamentos e vamos aprender um pouco mais sobre como viver muito bem na vida amorosa. Então vamos esperar todos entrarem nessa live. Todos que precisam entrar, vão ser chamados. E se você está me assistindo aí, gravado, fica aí, que vai ter uma surpresa aí para você, um exercício para você saber como que você está no relacionamento. E enquanto as pessoas entram, eu vou falando que a gente estar bem no relacionamento é qualidade de vida, né? A gente estar bem no relacionamento é saúde. A gente estar bem no relacionamento é o financeiro legal. A gente estar bem no relacionamento é a vida fluindo. Então, presta muito atenção nessa live que você vai aprender muito sobre relacionamentos amorosos. Então, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou falando aqui sobre Bert Hellinger, gente. Eu acho que não tem nenhum autor que explicou tão bem, mas tão bem, sobre relacionamentos como Bert Hellinger. Por quê? Ele tratou desse tema, né, com muito detalhe. E alguns detalhes eu vou contar aqui para vocês, tá? Então, o que é um relacionamento saudável na visão do Bert Hellinger, o criador das constelações familiares? Ele falou assim, que um relacionamento saudável, mesmo, ele se sustenta entre o dar e o receber. Então, não pode haver desequilíbrio nisso, tá? Entre o dar e o receber. Vamos supor que você é uma pessoa, daquela pessoa, assim, que faz tudo. Você faz tudo, né? E você toma iniciativa para tudo, né? Tudo que pedem para você, você faz. Então, o que está acontecendo aí com você? Você é uma pessoa que está entrando aí, fazendo com que seu relacionamento entre num desequilíbrio, tá? Eu sei que você faz com toda boa intenção. A boa intenção do quê? De fazer tudo para as pessoas. Mas, gente, por trás disso tem algo aí inconsciente que você não está enxergando, tá? Que se você enxergasse isso e soubesse o que você tem no inconsciente que faz você apenas doar, e muitas vezes você também não quer receber do outro, tá? O que te faz doar e não querer receber, né? Ou se quer receber pouco, né? Tem muitas coisas no inconsciente. Eu vou colocar uma das coisas que eu vejo muito aqui no consultório, tá? Uma das coisas que eu vejo muito no consultório é aquela pessoa que faz tudo, é aquela pessoa que tem uma carência, tá? E quando ela faz tudo para todos, as pessoas estão atentas a ela chama a atenção das pessoas. É como se ela, para ter a atenção das pessoas, ela precisasse fazer tudo para ter atenção, entendeu? Então, isso daí vamos dizer que é uma ferida que essa pessoa tem de abandono, por exemplo, tá? Lá atrás, ela foi abandonada. E vamos voltar ao Bert Hellinger, então. Ele fala assim, até disso mesmo que eu tô falando, tá? Que quando uma pessoa oferece muito além do que lhe cabe, ou aceita mais do que consegue retribuir, a relação tende a perder a sua harmonia. Então, também nesse caso, quando a pessoa aceita muito mais do que consegue retribuir, tá? Gente, então, nos dois casos tem um desequilíbrio aí, tá? Nos dois casos, há um desequilíbrio no relacionamento. Ele falou também que a entrega excessiva, muitas vezes, nasce de uma necessidade inconsciente de segurança, proteção e pertencimento. Na tentativa de manter o outro perto, a pessoa acaba se anulando, fazendo mais do que deveria e ocupando um lugar que não lhe corresponde dentro da relação. Com o tempo, aquilo que parecia amor pode gerar desgaste, peso emocional e afastamento. Então, tem esse porém aqui, ó, na tentativa de manter o outro perto de você, né? Você acaba se anulando, fazendo mais do que você deveria, né? Porque vamos colocar uma balança, né? Então, vamos ver aquela balança bem antigona. Aquela balança que você coloca aqui e aqui, o peso aqui e o alimento aqui, e precisa equilibrar, tá? Então, vamos supor que você dá mais, né? Vamos supor que você ponha mais frutas aqui do que o peso que tem aqui. Então, a balança, ela vai desequilibrar, né? Quando tem o mesmo peso de fruta aqui, ela vai equilibrar. Então, não receber, né? Não dar demais, não receber demais, só querer receber também do outro, né? E também não dar, não fazer por ele, né? Isso também desequilibra o relacionamento.
Então, gente, vocês estão vendo que quantas coisas inconscientes que a gente tem e a gente percebe só quando a gente está agindo e também quando tudo tá dando errado na vida, tá? Por exemplo, no que eu tô falando aqui, o relacionamento, né? Então, é assim, dentro de um relacionamento, cada parceiro precisa ocupar o seu devido lugar. Homem e mulher devem se posicionar como adultos diante da vida e da relação, sem assumir posturas de dependência emocional semelhantes às da criança diante dos pais. Então, cada pessoa, o casal, né, vamos lá, o homem e a mulher, precisa assumir o seu lugar. Então, quando as pessoas não assumem os seus lugares, as pessoas perdem força. O marido, o homem, assuma o lugar seu de homem. A mulher assume o lugar da mulher, né? Então, Bert Hellinger, ele fala que quando está trocado os lugares, estão trocados esses lugares, o casal desequilibra também, né? Então, cada parceiro precisa ocupar o seu devido lugar. Quando um salva, carrega ou vive pelo outro, o vínculo deixa de ser equilibrado. Então, tem pessoas, homens e mulheres, tá? Que eles querem salvar o outro, né? Não deixar o outro assumir, às vezes, uma postura, decidir no relacionamento, eles querem salvar, né? Mas, o que essa postura de salvar o outro faz um relacionamento desequilibra também, tá? Então, você não pode assumir o papel, a função do outro no relacionamento, né? Assim como, gente, também eu falo no relacionamento, pode ser numa empresa também, pode ser também na família, pode ser também, tá? Na sua família de origem, eu falo, né? Não no seu sistema que você formou do seu relacionamento. Então, ele fala também que o respeito nasce quando cada um reconhece a essência do outro e compreende o valor da troca existente entre ambos. Então, boa noite, Camila. Então, o que acontece quando a gente não respeita a essência do outro? Vamos lá. O que é não respeitar a essência do outro? A essência do outro é como o outro é. Se você não enxerga como o outro é, né? Talvez você também não esteja enxergando como você é, a sua essência, tá? Que é um reflexo. Então, quando a gente não enxerga, não respeita a individualidade do outro, a gente quer que o outro faça aquilo que a gente acha que é certo para o outro, né? Então, a gente passa de um limite. E quando a gente passa desse limite, o que vai acontecer com o relacionamento? Ele vai também desequilibrar. Lembra da balancinha? A balancinha vai desequilibrar, né? Então, os ganhos emocionais da relação precisam beneficiar os dois de maneira saudável e equivalente, né? Ele fala assim, que o casal se fortalece, a união se fortalece ao enfrentar os desafios lado a lado, compartilhando responsabilidades, aprendizados e conquistas. Então, o que acontece, gente? Quando o casal respeita o outro, eu falo assim, vou botar um exemplo, tá? De individualidade. Muitas vezes, a pessoa, ela não quer a companhia do outro ali. Tem momentos que não quer, tá? Você não precisa ficar colado direto. Então, o que acontece? Você precisa respeitar a individualidade dele. Deixa ele sair sozinho um pouco, né? Ou deixa ela sair sozinha um pouco, mas precisa respeitar isso, para não desequilibrar aí o relacionamento, tá? Por quê? Eu já cheguei a atender pessoas que, teoricamente, praticamente sufocavam o outro, tá? E quando você sufoca, gente, o maior princípio das pessoas é a liberdade. E você vai sufocar a liberdade do outro, o outro não vai querer estar na relação. Com certeza não vai querer estar. Boa noite, Regiane. Então, o casal fortalece sua união a enfrentar os desafios lado a lado, compartilhando responsabilidades, aprendizados e conquistas. E também respeitando a individualidade do outro, tá? Então, a individualidade precisa ser respeitada. Também é importante que cada um permaneça no lugar que lhe pertence dentro do sistema familiar. Tem algo que o Bert Hellinger ele fala muito bem, que nós trazemos os reflexos do nosso sistema familiar, como a gente trata a nossa família de origem, é como a gente vai tratar o quê? O marido, ou no caso do homem, a esposa, ou, né, se for homossexual, mas aí é assim, o casal, tá? Vamos lá, vamos simplificar, o casal. Então, o que acontece? Se você tem um conflito aí, por exemplo, com tua mãe, tá? Então, esse conflito com a sua mãe, ele vai refletir no seu relacionamento, nesse sistema que você formou, tá? Mãe é sempre o lado feminino da gente, tá?
Certamente você vai ser daquelas pessoas no relacionamento que vai fazer tudo para todo mundo, né? E não vai se cuidar. Ah, chega cansado em casa, mas vai fazer tudo para todo mundo. E 11 horas da noite, aí você já tá cansado, você vai dormir, tá? Então, esses reflexos aí do sistema familiar, eles existem. Por isso que a gente precisa tirar tudo, todos os lixos inconscientes aí que a gente tem. Pra quê? Pra gente ter um relacionamento bom, saudável, que faça bem pra gente. Como eu falei no início da live, gente, relacionamento equilibrado é saúde, tá? Então, vamos lá. Ele fala também que seguir plenamente na relação se torna difícil quando as dores do passado continuam presentes diariamente. Por isso, cada parceiro precisa olhar para sua própria família de origem, reconhecer suas feridas e buscar resolver vínculos pendentes. Somente assim será possível viver um relacionamento de forma mais leve, madura e verdadeira. O que eu falei para vocês, tá? Resolve as pendências lá do seu sistema familiar de origem. Que resolvendo lá, vai resolver muita coisa. Então, se você não fez constelação ainda, por favor, senhora, faça uma constelação, tá? Para limpar todos esses padrões inconscientes, né? Eu faço constelação também. Se você quiser agendar, é só marcar lá no direct. Mas faça para tornar a sua vida melhor, tá? Eu digo até no trabalho, tá? Que a gente reflete muito essas coisas no trabalho também. Então, é melhor você fazer do que também abalar o seu profissional, o seu financeiro, não é? Ele falou também que a busca pelo amor também envolve compreender as emoções que surgem nas relações. É necessário aprender a olhar para si mesmo e para o outro com consciência, identificando aquilo que realmente pertence à própria história e aquilo que vem das dinâmicas familiares herdadas. Essa clareza emocional traz liberdade, autonomia e capacidade de amar de forma saudável. Saber separar, né? Muitas vezes, os padrões mentais ali, de pensamento, eles são adotados pela gente, né? Lá do sistema familiar ainda, quando a gente era pequenininho, até os 7 anos, a gente memoriza tudo, a gente faz um apanhado ali de como o pai com a mãe se relacionam e começa a se relacionar igual quando a gente tem um parceiro, tá? Então, se seus pais se relacionavam muito mal, olha, você pode tanto se relacionar muito bem, porque você tira tudo que era ruim, como você pode imitar, que é a lealdade que o Bert Hellinger fala, como você pode imitar, tá? E aí o seu casamento se torna, vamos dizer, uma cópia daquele sistema familiar, daquele relacionamento dos seus pais que você tinha, tá? Eu já vi gente aqui, né, no consultório, que mas imita certinho a mãe, igualzinha a mãe, né? Daí eu atendo mãe, atendo filha, atendo mãe, então, né, dá pra você ver. Então, a filha, igualzinha, ela faz tudo para todos, né? Deixa ser controlada, né? Aquela coisa. E vou falar do controle também, fica aí, hein? Fica aí que eu vou falar do controle. Ó, então vamos lá, o que mais que Bert Hellinger fala? Ah, do controle, com certeza, ó. Ele via o controle dentro do relacionamento amoroso como uma tentativa de compensar inseguranças, medos e dores inconscientes. Então, gente, toda vez que você quer controlar a pessoa que está ao seu lado, tá? Você está tirando a força do seu relacionamento. Você sabia, né? Na radiestesia tem a vibração do relacionamento, tá? É o que eu ensino lá no curso. Então, você pode medir a vibração do seu relacionamento. E tem relacionamentos que vibram baixo, tem relacionamentos que vibram alto. O que é isso? É essa força que o Bert Hellinger fala. Então, a força do relacionamento é quando as pessoas, elas respeitam umas às outras e não querem mudar. E o quanto você quer mudar a outra pessoa. A outra pessoa, ela só vai mudar se ela quiser, né? Só se ela quiser. Aí, o que acontece? Você tem tanto medo e tanta insegurança que você vai tentar controlar a vida daquela pessoa, querendo mudar ela, né? Só que você também vai perder força. Não só o relacionamento, como você vai perder muita força. Por quê? A mudança... Gente, eu vejo por aqui, eu atendo pessoas. Então, o que eu faço? Eu não controlo tentando mudar as pessoas aqui. Eu mostro para elas um outro caminho. Aí vai dela querer mudar ou não. Elas têm livre-arbítrio, né? Escolha. Então, quando você não respeita a escolha do outro, você perde força no seu relacionamento. E você também perde força. Porque a sua mente vai ficar tão assim, querendo mudar o outro, e você não vai pensar na tua vida, e você não vai pensar nas novas possibilidades, né? Sua vida não anda, não flui, tá? Então, quem quer controlar o outro é o quê? Ainda tem medo, ainda tem muita insegurança que precisa tirar, são inconscientes, tá? Então, você só percebe que isso não tá dando certo quando o outro não aguenta mais isso, né? Ele fala assim, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, né? Eu faço o que eu quero aqui. Então, é bom a gente não controlar, tá? Dar liberdade pro outro, tá? Sabe aquela liberdade com respeito, gente? É liberdade com respeito, né? Sempre respeitando o relacionamento.
né? Então vamos lá. E segundo a visão sistêmica, o amor não pode florescer plenamente onde existe domínio, manipulação ou necessidade excessiva de controle. O relacionamento saudável acontece quando ambos conseguem olhar um para o outro como iguais, respeitando a liberdade, individualidade e o destino de cada um. E quando, gente? E quando você quer falar para o outro até onde precisa ir? Não, você precisa ir. No seu profissional você faz assim, assim, assim. Não façam isso. Né? Deixa o outro descobrir as habilidades dele, o que ele tem de bom, os talentos, pôr pra fora tudo isso, e aí sim, seu relacionamento vai dar certo. Quando você solta e deixa o controle. Ó, vamos fazer aqui, ó, com vocês aí, eu vou fazer um exercício com vocês do coração, tá? Então agora vocês vão participar. Chega de ouvir. Vai lá. Ó, eu tenho 3 aqui, ó, corações, tá? Agora, você vai falar pra mim aí, no comentário, um número, 1, 2 ou 3, tá? 1, 2 ou 3. Então, põe aí embaixo, que depois eu mostro pra vocês os corações aqui. Então, coloca aí nos comentários 1, 2 ou 3, tá? E eu vou mostrar pra vocês depois os corações, o resultado aí do seu relacionamento, tá? Então, vai lá, participa aí. E, gente, para Bert Hellinger também, então, o controle excessivo não vira no relacionamento. Ele fala também que conhecer as dinâmicas do relacionamento ocultas, tá? Então, quando você vai fazer terapia, você vai conhecer as dinâmicas ocultas. O que você não está enxergando, que você está fazendo, são dinâmicas ocultas. E quando você enxerga as dinâmicas ocultas, as ações ocultas, né? Aí sim você pode melhorar. Por isso que é legal fazer terapia. Porque aí você pode melhorar aquilo que você está fazendo e que você não está enxergando, né? Porque se você não está enxergando, você não pode melhorar, não é? Vamos lá. Bom, ó, tem 2 números aqui já. 2 e 3, tá? O coração 2, Regiane, é o amor. Amor. E o coração 3, Camila, é a salvadora. É que tá meio branco, mas é salvadora, tá? Então o 3 é salvadora e o 2, a Regiane tá no amor e a Camila tá na salvadora, tá? Então vamos mudar aí esses papéis. Salvadora quer salvar todo mundo, mas não se salva, né? Então precisa tomar bastante cuidado aí para não ficar nesse papel da salvadora. E agora, se você escolheu o 1, tá? Você está no controle. Aí precisa mudar também. Ele fala também que o amor saudável exige confiança, respeito e liberdade. Cada pessoa precisa ocupar o próprio lugar, assumindo responsabilidade apenas pela própria vida e permitindo que o outro faça o mesmo. Então, quer um relacionamento legal? Fala essa frase aqui, ó. Eu me vejo. Quando você se olha, você se vê, você se cuida, automaticamente o seu relacionamento vai fluir maravilhosamente bem. Agora, se você não está se olhando, é que você está olhando para o outro, né? Porque se você estivesse se olhando, você não estaria olhando para o outro. Se olhar, é aqui. Lembra que eu falei, quem tem problema com mãe também, tem o feminino mal resolvido aí. Então, tem dificuldade em se olhar, em se cuidar, né? Em pensar em coisas para si. Então, tem dificuldade, né? E mesmo que você não esteja num relacionamento, resolva as questões com a sua mãe, porque se você tem um feminino baixo, você também não está se olhando e não está deixando as possibilidades alcançar você, profissionais, financeiras e em outras áreas também da sua vida, não só no relacionamento, tá? Então, quando você se olha, você se sente mais feliz, você brilha, você fica incrível, você brilha, gente. Você atrai pessoas. Se você não tem namorado, gente, olha pra você, que você vai brilhar, as pessoas vão vir pra perto de você. Aí vem pessoas felizes, tá? Vem pessoas bem resolvidas. Então se resolva pra vir pessoas também bem resolvidas pra você, tá? Então é uma questão de lei da atração aí também. Ele fala também que amar verdadeiramente significa olhar o outro como ele é e não como você quer, sem a necessidade de moldá-lo às próprias expectativas. O amor amadurece quando há espaço para ambos, que ambos cresçam com autonomia, mantendo o vínculo sem aprisionamento emocional, sem criar uma cadeia dentro do relacionamento, né? Porque tem pessoas que se sentem muito presas no relacionamento. Legal no relacionamento a gente se sentir livre, tá? Livre. Aí sim você é feliz no relacionamento. E quem quiser participar, fala eu quero aí, porque eu vou fazer ao vivo, eu vou fazer eu vou fazer radiestesia para algumas crenças, tá? Porque a radiestesia, ela avalia se você tem crenças de relacionamento. Então, quem quiser participar, fala eu quero, que eu já mando aqui o vídeo para você.
Então, por que é importante saber as crenças que a gente tem sobre relacionamento? Ó, e outra coisa, tirando o Bert Hellinger, tá? Crenças, elas são colocadas na mente da gente pela mídia, pela televisão, quem assistiu muita televisão, principalmente novela, né? Quem é desse tempo aí. Que mais? Internet, coloca muita crença, né? Se você comprou alguma crença de que relacionamento não é bom, mesmo que inconscientemente, você vai fazer ações dentro do seu relacionamento para não deixar o seu relacionamento ficar bom mesmo, tá? Então depende da sua crença. Tem outras crenças também, gente. Ó, por exemplo, se você acredita que relacionamento é conflito, você vai sabotar o seu relacionamento com conflitos, tá? O que mais? Sinto-me pressionado a me relacionar. Quem tem essa crença aqui, com certeza se sente preso no relacionamento, né? E tem, talvez o pai que a mãe se sentia assim, né? Ou a mãe, né, se sentia muito aprisionada no relacionamento. Bom, quem quer ver aí a vibração do relacionamento? Clica aí, eu quero, que a gente já vê. Tá? Clica aí que eu já mando o vídeo para você falar aqui comigo. Ó, tem a vibração do relacionamento, tem alguns bloqueios aqui, ó. Eu tô vendo tudo na radiestesia aqui, gente. Ó, bloqueios na vida amorosa, medo de entrega, padrões repetidos, autoestima fragilizada, apego ao passado, crenças familiares, medo de rejeição, bloqueios energéticos, descrença no amor, falta de clareza, medo da solidão. Tem pessoas que elas são tão carentes que elas sufocam o relacionamento, né? Por quê? Eu cheguei a atender pessoas aqui, por exemplo, que elas ficavam olhando o celular do outro, tá? Então, é um excesso de controle e também uma carência, né? Ela queria toda a atenção do mundo para ela. Mas tem muitas coisas aí que podem bloquear o seu relacionamento. Por exemplo, a falta de diálogo, tá? Se você não consegue ter uma conversa legal com o seu parceiro, com a sua parceira, isso também vai prejudicar o seu relacionamento. Assim como falta de sexualidade. O Bert Hellinger já falava que sexualidade é vínculo, tá? Então, quando você amadurece essa parte aí, você tem um vínculo maior. Quando você não toca no seu parceiro, eu não tô falando nem de sexo agora, eu tô falando de tocar, de abraçar. Você não secreta os hormônios da felicidade, ocitocina principalmente, tá? Então a ocitocina, ela vai gerar uma sensação de prazer em você, né? E quando você está conversando, uma conversa muito legal com o outro, você também tem outros hormônios sendo secretados do bem-estar. Por isso, gente, que quando a gente começa a namorar lá, é tão legal assim, porque aquela conversa, ela envolve, né? E aí quando casa, né? Aí parece que um fica lá, outro cá, e se separam, assim, dentro de uma casa só, né? E por que não voltar, né? Voltar a ter diálogos gostosos. Então volta aquele princípio. Onde vocês começaram a namorar? Que lugar que foi? Volta lá, tá? Volta pro cérebro, começar a rememorar e você voltar àquela conversa gostosa, tá? Com seu esposo, sua esposa, seu parceiro, sua parceira. Aí você volta. Então, só que tem vezes que essas crenças, essas coisas que eu falei de sistemas familiares são tão povoadas aí na sua mente, inconsciente, que você nem isso consegue fazer. Nem isso você consegue, tá? Então, eu realmente cuido desta parte, né, da sua mente inconsciente e eu limpo todos esses padrões, tá? Então, técnicas que eu utilizo, radiestesia, constelação, barras de axis, e com certeza isso limpa e você vai ter um bom relacionamento. Quantos casais que vieram aqui, tá? Tem uns que até casaram, até casaram, né? Mas também tem relacionamentos que estão no fim, tá? Então, é um ciclo, né? As pessoas, elas não conseguem mais dialogar. Quando elas não conseguem mais dialogar, o melhor a se fazer é romper o vínculo, né? Então, tem pessoas que elas rompem por falta de diálogo, traição, etc, né? Mas tem pessoas que elas conseguem restabelecer o diálogo e aí o relacionamento fica muito bom, tá? Então, gente, desejo a vocês uma ótima noite. Até a próxima terça-feira e estarei falando de um outro assunto, né? Que ainda eu vou escolher para vocês, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.